Oi, gente. O meu nome é Gabriel Ponomarenko e eu sou bolsista de iniciação científica na área de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientado pela professora doutora Maria José Finato. Hoje eu venho apresentar meu estudo piloto sobre termos de consentimento informado e acessibilidade textual e terminológica. Bom, desde 2018 eu faço parte dessa pesquisa chamada Acessibilidade Textual e Terminológica, onde nós coletamos, descrevemos e analisamos dados, e depois propomos alternativas para a elaboração de textos com linguagem facilitada. Estudamos textos de utilidade pública, especialmente os da área da saúde, e inclusive desenvolvemos uma ferramenta de tradução semiautomática que lida com textos de algumas sub-áreas da saúde, como Parkinson e pediatria. É sempre bom relembrar que pesquisas desse tipo se tornam relevantes quando consideramos, por exemplo, os dados do Indicador de Alfabetismo Funcional mais recente, de 2018. O INAF nos mostra que apenas 12% da população brasileira é proficiente em leitura e que ainda temos 30% da população considerada analfabeta funcional. Dessa vez, o meu foco são os termos de consentimento informado, TCIs. Esses termos são documentos que os pacientes precisam ler, entender, concordar e assinar antes de realizarem procedimentos médicos. São documentos escritos por especialistas e que fornecem informações sobre benefícios e riscos de procedimentos médicos específicos. Assim, embora haja espaço para a comunicação face a face entre o profissional e o paciente, os TCIs devem adotar uma linguagem simples e acessível. Isso não é o que ocorre sempre, e estudos anteriores, como Biondo Simões e outros 2007 e Miranda e outros 2009, já mostraram que grande parte dos TCIs da área médica são textos de difícil entendimento para a maior parte da população. Nesse estudo piloto, analisamos a acessibilidade textual e terminológica de uma amostra inicial de TCIs, descrevendo a estrutura e identificando os elementos lexicais. A partir da percepção de elementos complexos, trazemos estratégias de simplificação textual para facilitar a leitura desses documentos por pessoas de escolaridade limitada. O nosso referencial teórico e metodológico inclui estudos de acessibilidade textual e terminológica, tradução intralinguística, facilitação de leitura, linguística de corpos e terminologia. A nossa amostra inicial é um corpus de 8 termos de consentimento informado da otorrinolaringologia, disponibilizados publicamente pela Unimed Noroeste RS na internet. A estrutura desses TCIs é geralmente dividida em 4 partes. Uma primeira com informações do paciente e do profissional, uma segunda com os princípios e indicações do procedimento em questão, uma terceira com as possíveis complicações e uma quarta parte com as declarações de ciência e assinaturas. São empregadas tanto a linguagem jurídica quanto a médica ao longo dos documentos. Em nossa análise, identificamos que o uso de terminologias médicas, muitas vezes sem explicações, parece ser um dos principais complicadores. Exemplos são hemorragia, que teve 12 ocorrências ao longo dos 8 TCIs do corpus, recidiva, que teve 11 ocorrências, e hipertrofia, com 9 ocorrências. Os 3 termos aparecem sem definições nos TCIs. Além disso, o rebuscamento da linguagem jurídica também dificulta a redação em alguns momentos. Como exemplos, temos supramencionado e outro sim, que ocorrem 8 vezes cada. Por fim, as estratégias de substituição lexical e de adição de explicação parecem promissoras para a redação de TCIs mais simples e acessíveis. Assim, poderíamos explicar que recidiva é o reaparecimento ou a volta da doença, problema, e poderíamos substituir hemorragia por sangramento, que é uma palavra que foi usada uma única vez ao longo de todo o corpus para explicar o que é hemorragia. Poderíamos também explicar entre parênteses que hipertrofia se refere ao aumento do tamanho do órgão em questão. Além disso, as palavras rebuscadas supramencionado e outro sim poderiam ser substituídas por mencionado, descrito acima, e também da mesma forma, respectivamente. Por enquanto era isso. Muito obrigado. Aqui estão as minhas referências completas.